As histórias em quadrinhos já foram acusadas de serem infantis demais, né? De serem coisa de criança. As histórias em quadrinhos também já foram acusadas de corromperem as crianças, trazerem, tipo, temas adultos demais pra molecada, né? Se decide aí, é pra criança ou não é, né? A grande verdade é que os gibis de super-heróis, porra, atendem todos os públicos. Todas as idades, algumas mais pros altinhos, digamos assim, né? Outras mais pro baixinhos também. Só que também tem aqueles momentos em que a editora, assim, enfia o pé na jaca. Eu separei agora pra vocês 7 vezes em que a DC abusou. Os caras miraram no público adulto e, assim, exageraram, mas muito. Não é falso moralismo não, ok, galera? É mau gosto mesmo. Os roteiristas erraram a mão e você vai poder conferir isso agora. Inestrantes, Peter aqui. Bom, pra começar, desde já, eu quero deixar bem claro que eu sou contra a censura totalmente. Quem estudou a história dos quadrinhos sabe que o fantasma da censura fez miséria na indústria. Estragou muita coisa da indústria dos quadrinhos. Aliás, várias indústrias, né? Editoras inteiras fecharam as portas nos anos 50 por causa de perseguição, por causa de sensacionalismo, pânico. Ninguém quer ver a volta disso. Por outro lado, bom senso é bom e todo mundo gosta. Lógico, tem que ter bom senso. O limite entre uma história boa e madura e uma história ruim e apelativa nunca é muito claro. É realmente uma linha tênue, né? Todo mundo erra, e dessa vez eu tô trazendo histórias da DC que não pegaram muito bem. Se você é fã da Marvel, pode tirar esse sorrisinho do rosto. Vai rolar listão da Marvel também, espera aí, cara. Agora, bora para 7 momentos em que a DC passou da linha. Mas antes, metralha esse like aqui e já comenta. Qual momento a DC passou da linha nos cinemas? Vamos ver o que você vai colocar aí. Manda ver. 1. Exterminador não perdoa ninguém. Slade Wilson, Exterminador, é um assassino, né? Um mercenário frio, calculista que faz qualquer serviço por dinheiro. Ou seja, a gente já sabia que ele faz maldade por grana. O que a gente não sabia é que ele faz safadeza também de graça. 0800. Entre as muitas presepadas do Exterminador, tá um envolvimento que ele teve com a noiva do próprio filho. Quê? Sim, galera, eu tô trazendo pra vocês a realidade. Slade Wilson levou a moça pros finalmente pra testar a fidelidade dela. Testar? Me engana, rapaz. O Exterminador se esbaldou e o casamento continuou marcado. Vai lembrar também que o Slade Wilson já tinha participado de outra polêmica nas revistas. Ele praticou lepo-lepo com a Dana Markov, a Terra dos Novos Titãs. Na época, a moça tinha cerca de 15 anos de idade. Terra e o Exterminador estavam armando pros Titãs, mas mesmo assim muita gente ficou bolado com o romance proibido. 2. Hal Jordan também não perdoa ninguém. Ah, Pedro, mas o Exterminador é vilão, é assassino, um crime a mais, um crime a menos, tanto faz. Ok, eu não vou nem mencionar que o Exterminador já teve revista própria e já foi considerado até anti-herói, não vou falar isso. Vamos agora para um herói convicto, ok? Hal Jordan. Esse também tem fama, né? Hal Jordan não pode ver mulher que perde a cabeça, pra você ter noção. Porra, pode ser alienígena, não tem problema, qualquer coisa. Mexeu, você já sabe, né? Pode ser menor de idade, que também não tem problema. Foi isso que aconteceu com a Arísia, da Tropa dos Lanternas Verdes. A moça de 13 anos teve um crush pelo Hal Jordan, mas o Lanterna Verde só tratava ela como irmãzinha. A Arísia fez o próprio corpo atingir a idade adulta, usando a força de vontade e o poder do anel. Foi desculpa pro Hal Jordan chegar junto. Biologicamente, a Arísia já estava na idade adulta, mas mentalmente ainda tinha 13 anos. Hal Jordan não quis nem saber. Ah, não, aí ele extrapolou. 3. Nem o Batman perdoa. Bom, pra fechar esse ciclo aqui, vamos falar do Batman. Eu não tô falando do Batman com o Robin, não. Para com isso. São rumores. Quer dizer, tem Robin nessa história também, mas não é o que você tá pensando. Para com isso. É ainda pior. Isso aconteceu nas revistas em quadrinhos que deu continuidade à série animada do Batman. Nessa revista, né, as coisas ficaram, digamos, picantes pro lado do Batman e da Batgirl. Batgirl e Robin tinham quase a mesma idade e estavam namorando. Batman chegou junto e engravidou a moça. Sério, galera. Quem é que escreveu isso? Quem é que pensou numa coisa dessa pra escrever? Batman fura-olho? Talarico do Robin? Com uma menor de idade? Tava tudo errado nessa história. Os fãs reclamaram com razão, com certeza. Não é canônico pro universo dos quadrinhos, mas é canônico pra aquele universo animado. Ou não, né? Tipo, é melhor esquecer. Finge que não aconteceu. Que essa merda aí, porra. 4. Aquaman quase casou com um golfinho. The Boys sacaneou o Aquaman com o personagem Profundo, né? Profundo é um cara que fez aquelas coisas inomináveis com povos, não quer nem saber o que ele fez com o povo, deixa quieto. Já a série do Pacificador também sacaneou o Aquaman e afirmou que o Aquaman pratica aquilo com os peixes. Tem um fundo de verdade nisso tudo? Porque assim, sempre que rola uma brincadeira tem um fundo de verdade, né? Bom, segundo a própria DC, a resposta é sim. Exatamente. Em 1994, o Aquaman quase casou com um golfinho. Não foi controle mental, tipo, não foi conspiração.
Não foi aquelas coisas, aquelas histórias bizarras, sabe, da Era de Ouro, que você pode pensar, coisa de revista antiga. Não. Aquaman se envolveu e se apaixonou e pediu a Barbatana em casamento da Nera. É uma golfinha, não sei, você entendeu? O relacionamento não foi pra frente, né? Mas essa parte da vida do Aquaman é canônica, não é piada. Aquaman, caceta, hein? Fica difícil de defender das piadinhas, hein? Eu já tô cheio desse boato de merda. Não é boato nenhum, não. 5. Super Chincheiro. Você já ouviu falar do Snowflame? Se você nunca ouviu falar, é porque a DC tomou vergonha na cara e apagou esse cara da mente completamente. Vamos lá. Os anos 80 foram muito longos pra DC. Depois da saga Millennium, né, os Guardiões de Oa, aqueles velhinhos pequenininhos, né, se aposentaram e deram superpoderes para diversas pessoas na Terra. Essas pessoas se tornaram os novos Guardiões. O mais impressionante é que nenhum desses personagens durou nada nos quadrinhos. Mas o mais bizarro de todos foi o vilão Snowflame. Esse cara tinha sido líder de um cartel das drogas da Colômbia. Pensa no Pablo Escobar, super vilão, pensa nisso. Era basicamente isso, ok? Só que o Snowflame atirava os poderes dele puxando um pó. Sério, galera, eu não tô inventando isso. YouTube, não tira minha monetização, por favor. A culpa é da DC. Eu só tô contando os fatos. Enfim, Snowflame cafungava um bagulho lá, bagulho branco, no pozinho branco, e ficava mais forte, envolvido por um fogo prateado. Quanto mais ele botava pra dentro, né, daquele coisinha, né, aquelas coisas que ele fazia lá, mais poderoso ele ficava. Rapaz, olha, eu tô falando que a DC às vezes viaja. Agora eu pergunto pra você, você acha que o dono, os caras que pagam o cheque dos roteiristas, estavam sabendo que o cara ia escrever isso? Eu duvido, cara, eu duvido. Se tu é dono da DC e o seu roteirista apresenta, aqui, doutor, olha o que eu fiz pro senhor, ó. Meu irmão, tu tira o cara dali com cinta, eu não é. 6, ela tem aquilo quente. Carla Moretti era uma personagem que foi molestada na infância e cresceu em busca de vingança contra abusadores. É uma temática pesada que poderia ter rendido umas histórias bacanas, beleza, só que não. O que a DC fez? Transformou a personagem na anti-heroína Cinder. Ela tinha poderes de fogo e podia se transformar em algo quente como lava. Legal. E como é que ela combatia o crime? Ela traía abusadores pro quarto. No quarto, né, na hora do vamos ver, Cinder acendia aquela parte lá do corpo dela e tacava fogo nos pingolim dos caras. Ou seja, por quê, cara? Meu Deus, por que isso? Não podia simplesmente dar uns supapos, entregar pra polícia, sei lá. Chama o cara na hora do lepo, queimau! Porra, não era mais fácil torrar o cara inteiro? Vai começar torrando por ali, ou seja, o roteirista pegou um tema sério e deu o tratamento mais bizarro possível. Não dá, né? Esse deve ser o mesmo roteirista de antes, só pode, cara, porra. 7, Secretária Maravilha. Olha, essa aqui é do fundo bom e eu já trouxe ela aqui pro canal uma vez, mas ela cabe nesse vídeo também, tinha que trazer. Dos anos 40, pra ser sincero, tá? Essa eu já até decorei. Na época, a DC estava estreando a Sociedade da Justiça da América, né? Uma aliança de vários super-heróis famosos da época. Lanterna Verde, Flash, Homem-Gavião. Só pra você ter noção, tá? Vocês vão ver essa patota aí no filme do Adão Negro. Enfim, vocês perceberam que só tinha homem no grupo, né? Cadê a Mulher Maravilha? Mulher Maravilha tinha 3 revistas próprias, pô. Tava com prestígio lá em cima. Pois bem, a DC chamou a Mulher Maravilha pro grupo de secretária. Não tô zoando, é verdade. A Mulher Maravilha estreou como secretária da Sociedade da Justiça. Atender telefone, fazer cafezinho, sabe? Anotar recado, abrir correspondência. A maior das Amazonas. Praticamente uma semideusa, galera. É isso. Enfim, os tempos mudaram e a gente tem a Mulher Maravilha chutando bundas, né? Parte fundamental da Liga da Justiça. Bom, vai lembrar aqui, galera, acho que vou deixar bem claro isso, que todas as histórias, quando foram publicadas, receberam várias críticas. Se tivesse Twitter, acabar com a vida até dos roteiristas. Não é só uma questão de eram outros tempos e tal. Não. Já na publicação teve muita gente que falou mal, que a DC tinha ido longe demais. Fica aí o registro de histórias esquisitas que agora fazem parte do passado da editora. Agora eu quero a sua opinião. Teve mais algum lance bizarro que você leu na DC? Sei lá, um negócio que tu olhou assim, pensando, caramba, que lance errado. Escreve nos comentários. Serve também do cinema, tá? Não é pra passar pano não, hein? E você, fã da Marvel? Você, isso mesmo. Não ri não, porque tem a lista da Marvel também. Você vai ver, eu vou chegar numa voadora. Tamo junto, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. É importante. Onde você encontrar vídeos como esse, né? Tem que ser no Enerd. O Enerd é o canal que fala o idioma super heroíno sempre com você sabe disso. Super heroína também, não importa, a gente tá sempre nessa. Galera, obrigado de coração. Toca, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque aí você vai ficar sempre informado do que rola no mundo nerdístico. Até a próxima. Fui!